Passo para o Dr. César Rodrigues Pimentel, assessor jurídico da PUESP. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Bom dia, Paulo, Bebel, Fábio, Salomão. Primeiro, eu quero dizer a todos, viu, Paulo, que a maior satisfação que eu tive foi você se referir ao processo como o nosso processo, né? Então, quer dizer, já é um processo incorporado pelo escritório. O escritório está, de fato, trabalhando duro com o processo, nós temos conversado bastante com eles sobre isso, e a gente tem certeza que essa experiência acumulada de vocês e essa questão toda envolvendo a jornada do piso vai ser bem tratada agora, né? A gente está contando com isso. Eu preparei uma exposição breve, para a gente não consumir aqui muito tempo, que vai falar justamente da jornada da lei do piso, com ênfase na jornada aqui que está sendo aplicada em São Paulo. Pode passar o próximo. Tem alguém aí para passar? Bom, a primeira coisa eu queria chamar a atenção aqui da Constituição Federal, né? Na Constituição Federal, pulou 2, isso. A Constituição Federal, no artigo 206, está escrito que o ensino será praticado com base em seguintes princípios. No inciso 5º, eu tenho a valorização dos profissionais do magistério, e no inciso 8º do artigo 206, eu digo da existência do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação. Com base no inciso 8º, é que surge a Lei Federal 11.738, mas o que eu quero chamar a atenção é que eu não posso desvincular o inciso 5º do 8º. Então, toda vez que eu vou tratar dessa questão, eu tenho que entender que eu estou cuidando da valorização do profissional do magistério. Então, embora a Constituição Federal ela tenha um princípio que deseja alcançar um ensino de qualidade, para a gente alcançar um ensino de qualidade, precisa valorizar o profissional do magistério, e eu não posso desvincular uma coisa da outra. Então, quando eu interpreto a lei do piso salarial nacional, eu preciso interpretar a lei do piso salarial nacional com a ótica da valorização do magistério. Não há outra ótica para se interpretar essa lei que não seja esta, né? Pode passar, por favor. Aí vem, na esteira do inciso 8º, a Lei 11.738, que no parágrafo 2º do artigo 2º fala o seguinte: na composição da jornada de trabalho, então do professor, obviamente, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho de atividade de interação com os educandos. Esse parágrafo 2º do artigo 2º define duas coisas, na verdade: que o meu limite em sala de aula, com atividades com educandos, é até 2/3, não pode passar de 2/3, e o limite mínimo de atividade fora de sala de aula, para as outras questões, é de 1/3. Pode ser mais do que 1/3. Então, eu posso ter mais do que 1/3 fora de sala de aula, mas não posso ter mais do que 2/3 dentro de sala de aula, com atividades com os educandos. Bom, a Lei 836, de 97, aqui de São Paulo, já alterada pela 1094, ela fala aqui o seguinte, no artigo 10, né, ele define uma jornada, e eu vou tomar só a jornada integral como exemplo, porque depois as outras é tudo proporcional. No artigo 10 da 836, se define uma jornada integral, que ela é composta, segundo as palavras da lei, por 40 horas semanais de trabalho. E ela é desmembrada em duas partes. Uma parte são 33 horas com alunos, e a outra parte, que são 7 horas sem os alunos. Essas 7 horas, divididas em 3 na escola, que são os HTPCs, e 4 em local de livre escolha, que são os HTPL. Se eu pegar os percentuais ali, das 33 com as 7, considerando as 40 como o 100%, eu vou ter que, com alunos, eu tenho 82,5% e sem alunos, 17,5%, que está, evidentemente, ferindo a lei do piso, né? O artigo 10º, também, que define as jornadas, ele fala, no parágrafo 1º, que a hora de trabalho terá duração de 60 minutos, dentre os quais 50 minutos serão dedicados à tarefa de ministrar aulas. Pode passar, por favor. Bom, a gente guarda isso que está escrito aqui, que a gente vai ver isso depois. A composição hoje, então, como a gente viu, está assim. Eu tenho 33 em sala de aula, mais 7 que ficam fora de sala de aula, dando um total de 40. Com esses percentuais que a gente já viu ali atrás. Bom,
Aí que vem. Está meio escuro. Eu pensei que no meu computador ficou melhor. Mas aquelas 33, quando lá no parágrafo 1º falou que eu tenho a hora de trabalho é de 60 minutos, dos quais 50 com aluno e 10 sem aluno, eu só posso entender que essa divisão dos 50 mais 10 está aqui, no primeiro quadrado, que é aquele tempo que eu fico em sala de aula. Porque não tem sentido eu dizer que essa divisão está aqui no segundo quadrado. Porque nesse segundo quadrado, que são as 7 horas que eu fico fora de sala de aula, eu não tenho aluno. Então, a hora aqui tem que ser de 60 minutos. Ali, no primeiro quadrado, nas 33, eu tenho 50 minutos mais 10, mantendo aqui toda a mesma proporção. E eu posso dizer que a hora do HTPC e do HTPL é de 60 minutos, porque existe um comunicado da SEMP, datado de 6/2/2009, que fala exatamente isso, que a hora do HTPC e do HTPL é de 60 minutos. Portanto, reforçando o raciocínio que nós tivemos, de que aquele tempo de 50 mais 10 é só no primeiro caso que eu consigo encaixar. Tudo bem? Pode passar, por favor. Bom, o que nós entendemos? Quando a gente olha a lei do piso, mantendo a mesma coisa, o comunicado SEMP, os 50 mais 10, os 60 minutos de aula aqui nos HTPCs e HTPL, nós entendemos que só tem um jeito de você cumprir a lei do piso aqui em São Paulo com uma jornada de 40 aulas, que é com 26 aulas com os alunos, 14 aulas sem os alunos, somando a mesma jornada de 40, dando 100% aqui. E aí você consegue atingir o percentual de 66% aqui e 33% aqui sem as aulas. Isso respeita a lei do piso. E vocês estão observando que, independentemente do número de aulas que eu tenho, a gente conserva as aulas de 50 minutos, mais 10 lá no primeiro quadrado, não é aqui que a gente faz isso, e a gente conserva a jornada de 40 aulas. Porque a lei do piso não tem o condão de criar jornadas novas aqui no Estado. Eu tenho 4 jornadas no Estado, uma de 40, uma de 30, uma de 20 e outra de 10. E outra de 12. Essas jornadas, elas permanecem as mesmas com a lei do piso. A única coisa que eu preciso fazer é modificar o percentual de aulas com os alunos e sem alunos para que a gente não crie jornadas novas. A lei do piso não tem esse condão. Ela não cria novas jornadas, só organiza direito as jornadas que eu tenho. Pode passar. Bom, a gente viu lá que eu tenho, então, para cumprir a lei do piso, numa jornada de 40, que hoje eu dou 33 aulas com os alunos, eu preciso ter apenas 26, mantendo a mesma lógica, dos 50 minutos mais 10 minutos. Aqueles 50 minutos que estão lá na frente, que compõem a hora de trabalho, a gente está chamando que é o tempo que pertence ao Estado, que pertence ao aluno. Aquele tempo que o professor vai trabalhar para o Estado, para o aluno. Esses outros 10 minutos aqui, a gente está dizendo que é um tempo do professor. Bom, e o Estado paga para isso? Tem que pagar, não tem que se estranhar isso. A atividade do professor, diferente da minha atividade, da do Dr. Paulo e tudo isso, é uma atividade que se desenvolve continuamente. O professor entra na sala de aula, e a partir daquele momento que ele está na sala de aula, ele vai fazer a cátedra, vai ministrar suas aulas, ele não vai poder interromper isso para ir ao toalete, não vai poder interromper isso para fazer um telefonema, para conversar com a sua família, ver como está o filho dele, não vai poder interromper para, às vezes, se distrair um pouco da lida diária que ele tem. E isso todo mundo faz. Se a gente descer agora no café da Assembleia Legislativa, nós vamos ter um monte de funcionários da Assembleia Legislativa que estão trabalhando, estão recebendo o seu salário normal e estão tendo um momento para si, para tomar um café, para fazer alguma coisa, para se distrair um pouco daquilo que estava fazendo e voltar para a atividade que ele estava fazendo lá. Eu, lá na PUESP, sento na minha cadeira, mas eu levanto de vez em quando, tomo um café, às vezes eu vou até o toalete, às vezes eu ligo para minha casa para saber como é que estão as crianças, está tudo em ordem, não sei o que tal, eu consigo fazer isso. Porque minha atividade é uma atividade que se desenvolve ao longo das 40 horas, mas é humano acontecer isso. Eu espero que o meu estagiário, que senta na minha sala, que eu estou com contato com ele todos os dias, também faça a mesma coisa. Eu não espero que ele fique sentado lá na mesa dele por 8 horas consecutivas, fazendo o trabalho dele, sem, às vezes, sair um pouco da mesa, ir até o toalete, ou fazer uma ligação, alguma coisa assim. Esse tempo desses 10 minutos, portanto,
é este tempo, é um tempo que pertence ao professor, que foi distribuído no início, ao longo da jornada, e depois, por ser um tempo do professor, foi negociado pela POESP para que pudesse ser compactado e cumprido em outro local que não a escola. E aí sai a Resolução 18, de 2006. Então, essa história que o governo está dizendo, que a POESP admite que isso é tempo de trabalho que se cumpre fora da escola, é balela, não é verdade. Porque, se vocês observaram bem, eu não consigo encaixar esses 10 minutos no tempo cumprido fora da escola, pela lei. Porque o tempo cumprido fora da escola, pela lei, é aquilo que está lá dos HTPCs e o HTPL. E nos HTPCs e nos HTPLs, o tempo é de 60 minutos. Eu só tenho esses 10 minutos aparecendo no tempo de aula. E esse tempo de aula, portanto, o que eu estou pagando aqui é um tempo do professor. É um tempo que o professor tem o direito de usar para si, que foi negociado e se chega aqui da resolução SIA 18. Bom, e aqui no Estado de São Paulo? O Estado diz que está cumprindo a lei do piso e edita a resolução SIA 8 de 2012 e cria a seguinte jornada. Eu tenho 32 aulas em sala de aula, 16 fora, e somando aqui tudo, tenho 48 aulas. Aí sim, com uma base de 48 aulas, dando 100%, eu tenho 66,7% em sala de aula e 33% fora de sala de aula. Mas, para isso, eu precisei criar uma jornada nova, de 48 aulas. Coisa que não está autorizada a ser feita pela lei do piso. E ainda que se criasse essa jornada nova, de 40, imaginando que se fizesse aqui pela Assembleia isso, eu teria que pagar essas 8 aulas a mais, que hoje você não tem na jornada que se pratica nos dias de hoje. Então, portanto, esta forma de se dizer que está cumprindo a lei do piso, ela está equivocada. Então, não há essa possibilidade de se entender assim. Então, com isso, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, nós, com esta tese, nós desenvolvemos o mandado de segurança coletivo. E esta foi a tese que foi aceita pelo Poder Judiciário. A única decisão de mérito que nós temos nesse processo é uma sentença que concorda com isto. Então, a POESP ganhou o mandado de segurança coletivo. Nós não perdemos, não aconteceu nada. Como o doutor Paulo bem explicou, o que o Estado fez? Entrou com uma apelação e obteve do Tribunal de Justiça o efeito suspensivo da sentença. Foi isso que ele obteve. Foi isso que ele pediu e foi o que obteve. Mas a única decisão de mérito que há com relação ao processo é a nossa decisão. E a gente tem certeza que agora, com o auxílio do Dr. Paulo, do Dr. Rodrigo, do escritório, né, lá de Brasília, a gente vai conseguir reverter essa situação no prazo mais curto possível, com toda a experiência que eles estão aqui nos ajudando e fazendo o que precisa ser feito. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que, a partir daqui, como o Paulo, fico à disposição para sanar as dúvidas que vocês tiverem com relação à exposição. Obrigado.